Olá, metafísicos e metafísicas, espero que estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Valdir Ramos e eu sou criador do método Mind Reboot. Essa aqui é a aula 2 da jornada do metafísico. Hoje nós vamos falar sobre como atingir a consciência de um metafísico e a inteligência emocional, que é o segredo para elevação espiritual. A estrutura da aula vai ser o seguinte: primeiro eu vou falar o propósito. O começo das aulas eu sempre vou relembrar o propósito para as pessoas que não assistirem a primeira aula. Se assistirem apenas a segunda, ela vai saber qual que é o propósito do projeto, do trabalho. Se assistir só a quarta, ela vai saber qual que é o projeto, porque assim fica mais claro, né? A pessoa não vai chegar com dúvidas e tudo mais. Então tem pessoas que não conseguem assistir a primeira. Se assistir a segunda, ou a terceira ou a quarta, vai conseguir entender ainda assim qual que é o propósito, tá? Depois eu vou falar sobre infinitas possibilidades, a escada do aprendizado, o tema principal, qual eu já citei, né, atingir a consciência metafísica e a inteligência emocional, e por fim, perguntas e respostas das perguntas que não foram respondidas no vídeo anterior, ok? Então, começando pelo propósito. A jornada do metafísico, qual que é o propósito deste trabalho tão importante para que as pessoas possam expandir a consciência e saltar do nível do poder mental, da lei da atração aí que todo mundo ensina com técnicas e tudo mais, para um outro nível de cocriação consciente, de metafísico, aquele que entende o invisível manifesto, que a consciência é aquilo que manifesta, mas que para isso nós precisamos estar alinhados com uma força divina para que a gente expanda e energize o nosso campo eletromagnético para que as nossas cocriações sejam realmente efetivas, mas isso porque nós estamos alinhados com o Criador, com o todo, ok? O propósito desta aula aqui em si é mostrar o que é essa consciência metafísica exatamente, como alcançá-la, tá? E a importância da inteligência emocional no meio de tudo isso. Para fazer esse trabalho, eu tenho principalmente duas inspirações. Joel Goldsmith, que foi o maior metafísico dos últimos 500 anos, e Carl Jung, que foi um psicólogo criador da psicologia analítica, ok? Que fala sobre as sombras, sobre o inconsciente coletivo, que tudo isso é muito importante para o desenvolvimento espiritual. Então eu aconselho a qualquer um de vocês que estudem qualquer um desses dois autores, que com certeza vão ter muito, muito aprendizado mesmo, ok? Infinitas possibilidades. O que eu quero dizer com isso? Que este trabalho aqui, que este aprendizado é para qualquer uma pessoa. Você não precisa ser um místico, não precisa ter tido iniciações, nem nada. Qualquer pessoa que tiver interesse suficiente para estiver determinada a alcançar a elevação espiritual, que estiver determinada a mudar os resultados da vida por completo, que estiver determinada a melhorar suas emoções, para ter melhores relações com as outras pessoas, relações sociais, relação consigo mesmo para melhorar suas emoções, melhorar seus resultados profissionais, etc. Qualquer pessoa que esteja disposta a isso e aprender um pouco vai ter receptividade para esse trabalho. Tá? Então, indo para o próximo aqui, a escada do aprendizado. Quem é que chega nesse trabalho? Como é que se chega? Para começar, eu preciso voltar um pouco no tempo, quando eu era mais jovem, e eu sempre quis saber, né, sobre qual que eram as soluções dos problemas humanos. Sempre tive essa dúvida, sempre me perguntei, será que é possível acabar com todo o sofrimento humano? E eu fui passando os anos da vida, sempre com esse questionamento. Às vezes a gente acaba se esquecendo, né, com as distrações do mundo. Uma das coisas que utilizam para distrair a humanidade, para deixar a humanidade sonolenta, né, no estado de zumbi, onde a gente não percebe que está dentro de uma matrix, está dentro de um paradigma que não tem nada a ver com a realidade. E estava seguindo esse caminho até que eu cheguei a um conhecimento superior, um conhecimento que abriu meus olhos, que desvendou
os mistérios da vida. E aí eu entendi por que as coisas não estavam dando certo. E nesse momento eu dei um salto. A partir disso começaram a chegar novos conhecimentos para mim que eu nunca esperava descobrir. Coisas que eu nunca nem cheguei a vislumbrar, né, com meus pensamentos, com os nossos pensamentos são infinitos, sobre a realidade. E a partir daí meus resultados começaram a melhorar exponencialmente. E é isso que eu quero que vocês aprendam, né? Então, assim, eu que não tive um conhecimento superdotado desde a minha infância, não estudei nas melhores escolas do mundo, apesar de sempre ter tido bons resultados na escola, mesmo isso não depende de inteligência, de QI, nem de nada do tipo, depende de uma receptividade, principalmente espiritual, né? Aquela pessoa que iniciou a sua busca pela verdade, que iniciou a sua busca, às vezes nós começamos com uma insatisfação, seja pela nossa saúde, pela emoção, pode ser que seja pelo resultado financeiro, pelo profissional, e a gente inicia a nossa busca e a gente acaba chegando nos meios espirituais. E aí, chegando nos meios espirituais, a gente começa por aquela questão da mente, né? E aí, depois que você sai da questão da mente, na verdade você chega em um momento que a questão, o poder mental não funciona mais. Então você precisa transcender isso, porque já não está mais funcionando. E aí é que a pessoa se torna receptiva a esse assunto. Algumas já chegam direto. Às vezes esse processo é muito mais encurtado. Às vezes a pessoa fica 20 anos tentando, 10 anos tentando o poder da mente, até chegar o momento que ela percebe que não é só ter pensamento positivo que as coisas se resolvem. Porque enquanto a gente manter o pensamento positivo mais individualista, as coisas não andam pra frente, tá? Elas podem até dar de passinho em passinho, mas se você quer dar saltos, você precisa de ter uma conexão com a consciência divina, que é aquela que vai mandar tanta energia para a sua consciência, para o seu ser, que você vai expandir exponencialmente, quase que imediatamente, tá? Então o crescimento é infinito para qualquer uma pessoa que desejar, tá? O próximo, o tema, como atingir a consciência metafísica. Então a gente vai precisar entrar aqui e abordar um pouco do conteúdo do Joel Goldsmith. Qual que a gente precisa entender primeiro um pouco sobre a trajetória dele. Qual que foi a trajetória de Joel? Joel era um rapaz comum, como todos nós, no início de sua vida. Ele vivia das coisas profanas da vida, ia em casas noturnas, vivia em locais de superficialidades, era um vendedor, coisa que praticamente a gente vê em qualquer esquina, uma pessoa em qualquer lugar praticamente faz essas coisas. No paradigma atual nosso, isso é algo muito comum. E até os 38 anos ele continuou vivendo esta vida, até que ele chegou à ciência cristã. Que a ciência cristã ensinava justamente como manipular nossa realidade e tudo mais, já era algo que fugia das igrejas comuns, né, desses dogmas comuns que nós conhecemos, que é da evangélica, a católica, né, que são coisas mais ortodoxas. Então a ciência cristã já ensinava algo mais parecido com o poder mental. E aí ele foi trabalhando, foi aprendendo a fazer curas, né, com o poder da mente. Ele não entendia muito bem como funcionava ainda, mas ele já conseguia fazer curas, tá? E depois de muito tempo curando, ele começou a receber insights e ele percebeu que a única coisa que impedia que uma pessoa curasse a outra era acreditar que existe uma força contrária à da cura ou à do bem, tá? Então, o que ele convencionou se chamar de crença em dois poderes, ou também conhecida como a dualidade. Então, o que seria a crença em dois poderes? É acreditar que existe uma força que luta contra Deus, tá? Então tem o Deus e o diabo, e aí o diabo tem que lutar contra Deus e Deus tem que lutar contra o diabo, e fica nessa luta infinita, eterna aí, que uma hora vai vir Deus lá do céu, vai descer na terra aqui e vai travar uma luta de espada contra o diabo, Satanás. E essa é a ideia que passam, né, que a gente está acostumado a ver, e a humanidade inteira praticamente vive
nestas ideias, né? Tirando o Oriente, que não está alinhado com o paradigma cristão, mas que no final das contas é tudo muito parecido, porque tem a questão do inferno e tem a questão do céu, né? Então é necessário transcender essa dualidade. E como que a gente faz isso? A mecânica quântica, ela veio justamente para nos mostrar essa realidade. Como eu já falei no vídeo anterior, o campo unificado da mecânica quântica, que é o vácuo quântico, que é uma energia potencial, potencialidade pura, que manifesta toda a matéria que nós vemos, ela permeia tudo o que existe e ela é consciente. Essa energia ela é totalmente consciente, permeia tudo o que existe. Ou seja, a matéria que nós vemos manifesta é essa consciência se manifestando como material. Nosso corpo é essa consciência se manifestando como material. A nossa consciência, a nossa mente é essa consciência se manifestando como uma consciência individualizada. Então cada um de nós somos parte dessa consciência maior, essa consciência do campo unificado, essa potencialidade pura que gera tudo, que sustenta, mantém e cria o tempo todo, né? Então todos nós somos parte desta consciência divina. E aí, se a gente entende isso, a gente olha para o outro como uma face de Deus. A gente olha para nós mesmos como uma face de Deus, como uma manifestação de Deus. Se a gente entende isso, a gente entende que a única atividade do universo, a única realidade é Deus. Não tem como existir problemas, não tem como existir doenças, não tem como existir carência. Porque se Deus é potencialidade pura de criação e de sustento, não é possível que haja carência. A carência ela vem da nossa consciência, da nossa crença, que acaba manifestando isso em nossas vidas. A doença também vem disso. E isso vem enraizado na humanidade desde muito tempo atrás, né? E por isso que passa de geração para geração. Mas uma prova de que essa é a consciência, é o que está gravado na consciência, que manifesta aquilo que na vida da pessoa, são... eu gosto de dar exemplos de pessoas bem-sucedidas financeiramente porque é é algo prático, didático, né? Mas, por exemplo, uma criança que nasce numa família rica, ela cresce e aí suponhamos que essa criança ela se afaste dos pais e pare de ter dinheiro dos pais. Ela consegue ficar rica da mesma forma porque ela foi criada ali e ela está acostumada a saber que o dinheiro flui em abundância, que existe dinheiro em abundância, que ela pode ganhar dinheiro, né? Se ela foi criada nessa família, se foi essa família bem sucedida que deu os devidos ensinamentos para ela. Então fica muito fácil. Se você pegar uma pessoa desde novinha e ensinar para ela assim, ó, você precisa de R$1 milhão para sustentar sua família, você precisa de R$1 milhão para sustentar sua família. Você acha que essa criança, quando ela crescer, ela não vai conseguir R$1 milhão com muita facilidade? Porque ela vai ter intrínseco a ela, na consciência dela, que ela precisa de R$1 milhão, senão ela não vai conseguir criar a família dela, não vai conseguir sustentar a família dela, ok? Então, essa que é a consciência do metafísico, é transcender essa dualidade, essa ideia de dois poderes. Porque só existe uma única consciência, não existe um poder externo a ela. É a mesma coisa que acreditar que usar aquelas técnicas de lei da atração, achando que, com a ideia, né, mentalizando, que Deus vai trazer algo para você. Como é que ele vai trazer algo para você se ele mesmo é aquela coisa que você quer que ele traga para você? E se você mesmo também é aquela coisa? Então, a gente vem com aquela ideia de suprimento. E o suprimento, dando um exemplo de uma árvore, por exemplo, o suprimento não é a laranja. A laranja, no caso, seria dinheiro, a saúde, o relacionamento que você quer. Isso aí são os frutos, mas o suprimento é você mesmo, é a consciência. Então, aquilo que você tiver na sua consciência, verdadeiramente, tá? Isso precisa ser sentido, não adianta só manter na mente e não acreditar, tá? Não adianta, você precisa dar o seu máximo, né? Você precisa acreditar. Quando você acredita realmente, você vai agir. Não tem como não agir, você vai entender que você precisa agir e soltar o desapego aos resultados, a soltar as expectativas, porque a gente tem que entender que as coisas muitas vezes acontecem no tempo do Criador.
né? E não no nosso tempo. Na verdade, assim, todas as vezes acontecem no tempo do Criador e não na nossa. Às vezes nossa expectativa até bate com a do Criador. Às vezes a do Criador é mais rápida e às vezes demora mais. Mas a gente tem que aceitar que o tempo é o tempo dele, porque tem 7 bilhões de consciências no planeta Terra encarnadas querendo coisas materiais. Então, todo mundo está querendo um carro ali, tem várias pessoas querendo o mesmo modelo do carro, tem várias pessoas querendo a mesma quantia de dinheiro, a mesma, o mesmo tipo de namorada, o mesmo tipo de casa. Então, a gente precisa dar o devido tempo para que todas essas coisas se organizem. O universo é auto-organizador, ele está o tempo todo se organizando para que supra as necessidades e desejos de todos. Mas para isso a gente precisa trabalhar em conjunto. E aí o que acontece quando você volta os seus pensamentos para unificação com essa consciência superior. Quanto mais voltado para essa consciência superior, mais energia dessa consciência você recebe. E quanto mais energia você recebe, mais a sua consciência vai expandindo e essa capacidade de percepção da realidade vai aumentando mais e mais. E aí, com a sua capacidade aumentada, você vai se unificando a essa consciência. É como se você fosse abrindo a caixa, limpando um vidro para que essa luz da consciência divina resplandeça na sua própria e você seja um desdobrar dessa consciência aqui manifesta, como se fosse um canal, as mãos de Deus agindo na Terra. E aí não tem como as coisas não fluírem para você, né? É impossível, porque você vai ser praticamente Deus andando na Terra quando você se unificar, mas para isso você precisa se voltar, buscar o reino primeiro, ok? E o que é e a inteligência emocional agora? O caminho para a elevação espiritual, né? É um caminho que de ida e volta, né? Porque a elevação espiritual ela produz a inteligência emocional. A inteligência emocional também produz a consciência, né? A elevação espiritual. O que acontece? Quando nós nos conscientizamos dessa única atividade do universo, nós passamos a ter mais autoconfiança, né? Porque nós entendemos que nós somos co-criadores, que nós fazemos parte dessa consciência divina que permeia tudo, que é perfeita e harmoniosa, que é abundante, tá? Então nós tomamos uma atitude diante do mundo agora de soltar. É daí que vem o soltar. Quando você começa a perceber que você é manifestação de Deus e que Ele está mais próximo do teu próprio fôlego, que Ele é aquilo que você quer, que precisa, que necessita, né? E que Ele é as outras pessoas também, que Ele é atividade em tudo que existe. Então você passa a ter mais confiança. Você não precisa ficar pensando que existe um mal agindo contra as suas vontades, que existe o governo agindo contra as suas vontades, né, contra suas necessidades e desejos, que existe a política, as leis, ou que tem um inimigo ali na esquina, que tem um olho gordo. Quando você entende que só Deus é poder, que a energia dele é a única que existe no universo, que até energia negativa é transmutada em amor por ele, então você passa a agir com mais autoconfiança. E aí você passa a se dedicar mais a servir a ele, porque você sabe que assim você vai permitir que a energia dele flua através de você. E aí sim você vai testemunhar todas essas necessidades sendo supridas, sem mesmo que você precise pedir, né? Isso vai ser inteligência emocional. E isso também tem tudo a ver com a integração das sombras que Jung falava. Porque quando você passa a ver a atividade divina no outro e passa a reinterpretar, mesmo quando você vê uma desarmonia nas aparências, você começa a integrar as suas sombras, né? Você olha para aquilo ali e fala assim: esta é apenas uma ilusão da mente carnal. Isto não é verdade, não é presença e não é poder. Eu compreendo que Deus é onipresente, está em tudo e em todos e age em congruência com esta verdade. E a partir disso você vai descansando, né? A sua consciência vai ganhando mais autoconfiança e isso vai integrando as sombras, a traumas que aconteceram no passado. Porque você entende que todo o mal que você projeta é uma sombra, algo que está lá no seu inconsciente, né? E aí quando eles começam a projetar, você
vai lá e reinterpreta, vai ressignificando. E essas conexões neurais que estão formando, que estão fazendo com que você perceba as coisas como bom e mal, dualidade, vão se dissolvendo, vão enfraquecendo, e as conexões que te fortalecem a autoconfiança, que te fortalecem a autoestima, que te fortalecem bons sentimentos de amor, de felicidade, vão aumentando cada vez mais, ok? Então isso aí já vai mudando totalmente o seu nível hormonal de dopamina, de serotonina, né, que dá sensação de autoestima, de poder num bom sentido, né, de autoconfiança, né, como é o arquétipo da águia, ele ativa esses hormônios, ok? Então, é muito importante que a gente tome consciência disso. Por isso que se falava, conhece-te a ti mesmo, né? Para conhecer esses níveis inconscientes, para poder não projetar isso nas pessoas. Quando você conhece a si mesmo, você começa a descobrir a sua natureza divina. E aí você, descobrindo isso, você para de projetar as suas sombras nos outros, né? Começa a ver a divindade nos outros também. E aí isso muda por completo a sua visão global, a sua visão de mundo, ok? Agora vamos para as perguntas e respostas da última aula que sobraram, ok? Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida sobre essa última explicação, deixem aqui nos comentários, não esqueçam, é muito importante porque a sua dúvida pode ser a dúvida do próximo, ok? Então vamos aqui agora para algumas perguntas. Eu respondi até... Tá, vamos lá. Pergunta aqui: é necessário agradecer até por aquilo que não me faz feliz? Bom, olhando pelo ângulo de que aquilo que não te faz feliz é aquilo que você interpreta como ruim, então você está interpretando as coisas da forma errada, como dois poderes. Porque se não te faz feliz, é algo dual, do mal, né? Certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você olhar para essas coisas é reinterpretar. E se isso está aparecendo na sua vida é porque você tem algo a aprender com isso. Então, é um aprendizado. Então, sim, eu pelo menos agradeci até pelos maus momentos em que eu passei, porque eu sei que aquelas coisas que eu passei foram para que eu tivesse aprendizados. Isso foi necessário para que eu chegasse até aqui. Então, sim, é bom que você agradeça por isso e tudo mais, mas que você tente reinterpretar para que você não passe mais por essas situações, ok? Próximo. Como é ser grato? Então, assim, a gratidão, muita gente pensa aí, pelo que ensinou na internet, que a gratidão é simplesmente falar eu agradeço. Mas a gratidão, na verdade, é um sentimento interno, tá? Não são palavras, mas é um sentimento. E esse sentimento surge quando a gente percebe que é a nossa consciência que cria toda a nossa realidade. E a gente percebe que desde o começo era sempre nós, né, essa consciência divina que existe em nós, que estava atraindo tudo que a gente precisou. Por isso que a gente teve nossas necessidades supridas. Por mais que a gente possa ter passado por dificuldades, sejam financeiras, no relacionamento, etc., a gente está vivo, a gente está respirando, a gente está aqui tendo a oportunidade de aprender algo que vai nos ajudar. Então, essa compreensão vai nos trazendo um sentimento de gratidão. E cada vez mais que a gente compreende a nossa natureza divina, que a gente compreende a realidade, a gente vai se tornando cada vez mais grato, porque a gente vai entendendo, caramba, olha como eu fui guiado todo esse tempo para chegar aqui, onde eu estou agora. E aí você se vê no agora e fala, caramba, como é maravilhoso ser quem eu sou, ter aprendido todas essas coisas, ter a minha individualidade, ter essa pessoa tão diferente de todas as outras, e ao mesmo tempo ter essa essência divina como todas elas. Tá? Dicas para soltar, por favor, né? É a terceira pergunta de hoje. Dicas para soltar. Então, como eu já falei anteriormente, o soltar é justamente essa autoconfiança, quando você não precisa mais ficar ansioso com essa pressão, né? Com esse sentimento
de enrijecimento por medo, né? O não soltar é justamente ter medo do futuro. E quando você tem medo, o que acontece? Você atrai aquilo que você tem medo. Como, por exemplo, eu tenho medo do futuro porque eu não sei se eu vou ter o que comer. Eu tenho medo do futuro porque eu não sei se eu vou ter um emprego, se eu vou ter uma casa para morar. Então, você está criando ansiedade. E aí, você está colocando energia no medo e o medo acaba por te atrair aquilo negativo, porque você está indo contra o fluxo do universo. O fluxo do universo é amor. Se você vai pelo fluxo do medo, você está indo contra. E aí o que acontece? Você para o fluxo de energia que flui para que você progrida, ok? Então, para soltar é muito simples, é só você entender a realidade divina, reinterpretar, entender que Deus é a única consciência, é a única atividade, e aí você passa a ter autoconfiança. Por quê? Quando a gente coloca muita ansiedade, a gente tenta ficar analisando as coisas e analisando o futuro, analisando estatísticas e variáveis, a gente não consegue porque o nosso cérebro não é capaz de fazer isso. Porque tem muitas e muitas e muitas e muitas variáveis para se analisar, tá? Quando se trata dos nossos resultados, ok? Então, o que é melhor a gente fazer? Agir, tá? E deixar que o todo, que Deus, analise essas variáveis e dê o nosso direcionamento. Então, se você manter o pensamento focado nele, você pode ter certeza que, seja intuitivamente ou não, você vai tomar o melhor caminho que você pode, ok? Próxima pergunta aqui. Como pensar, sentir e agir como uma pessoa rica, vivendo em uma casa com escassez? Tudo isso que aprendo visualizar não é minha realidade. Então, na verdade, isso que você passa é o que a maioria das pessoas passam. A maioria das pessoas não vive. A maioria das pessoas não vive uma realidade, a realidade que elas imaginam, tá? Então, por isso é muito difícil, E é justamente devido a isso, né, ter essa dificuldade de imaginar, de visualizar, vivendo uma realidade totalmente diferente da que ela vive, é que eu falo. É justamente por isso que eu falo para as pessoas: não foquem nas coisas materiais, porque enquanto você estiver focado nas coisas materiais, você vai estar duvidando. E quando você duvida, o que acontece? Volta aquilo que você tem dúvida, tá? Não acontece. Quando você duvida, você descolapsa totalmente a onda. Por que a gente cria aquelas coisas que estão nas nossas crenças? Porque as crenças são aquilo que nós acreditamos, que nós sentimos, né? Eu sinto que eu sou próspero, eu sinto que eu sou rico. Então isso vem para você. Isso é inevitável. Eu sinto que eu estou numa condição hoje de ganhar R$ 2.000 por mês. É isso que vai acontecer com você. Eu sinto que eu sou muito inteligente o suficiente para ser CEO de uma multinacional. É isso que vai acontecer com você, entendeu? Mas depende totalmente da sua consciência, das suas crenças, do sentir. Tá? O sentir sempre vai valer mais, porque o sentir é o que tem mais energia. O pensamento é o começo, tá? E aí pode ser que o pensamento, com muita energia colocada ali, ele se torne um sentimento. Mas quanto tempo vai demorar? Você vai ficar 10 anos pensando numa coisa para conseguir manifestar ela? Não, é muito melhor você voltar para o espiritual, se voltar para a unificação, né, para essa consciência divina, para que ela te dê o direcionamento, e aí você cresça muito mais rápido em todas as áreas da sua vida, né, porque enquanto você vai estar pensando ali nesses 10 anos para ficar rico, e as suas outras áreas? Tá? Então você vai deixar de dar atenção para as outras áreas, porque é necessário, né? É necessário dar atenção para a área do relacionamento. O relacionamento amoroso tem uma parte muito importante, é muito importante na nossa vida, tá? Nós funcionamos assim porque nós somos, como individualidades. Quando houve a separação, criou-se o masculino e o feminino. E aí essa união, né, entre duas pessoas gera uma energia de fluxo de crescimento muito grande. Então é muito importante. Não é algo obrigatório, tá? Que a pessoa tenha um relacionamento, etc. Muitas pessoas vivem muito bem sozinhas, mas se você tem, é muito importante dar atenção para isso, tá? Então o familiar também é muito importante, porque as crenças vêm das famílias, vêm dos pais e das mães. Então você precisa estar conciliado com essas energias, com seus pais, com suas mães,
Se não externamente, caso eles já tenham transacionado para outra dimensão, internamente você precisa se perdoar e perdoar eles, ok? Aí tem o pessoal que usa as técnicas do Ho Oponopono e tudo mais. Eu até concordo com isso para quem está no começo, mas depois, quando você evolui mais, é melhor você transcender e já vir para os ensinamentos do Joel Goldsmith, que vai te ajudar muito mais, pode ter certeza. Você começar a ler uma vez o Caminho Infinito ali, ler duas, ler três, você vai começar a perceber que é um conteúdo que vai te levar muito mais à frente do que o que ensinam aí como técnicas de manifestação na internet, ok? Então, o que você tem que fazer, já que você não consegue visualizar a sua essa realidade que você deseja, porque não é a sua realidade atual, você tem que começar a voltar a sua consciência para a compreensão de que Deus é a única realidade, que Ele é abundância, que Ele é saúde, que Ele é harmonia, ok? E aí, fazendo isso, essas coisas todas que você precisa vão começar a aparecer, você vai começar a ver que é possível tudo isso, tá? Mas graças a essa compreensão. Por último, como fazer para sentir, pensar e agir, coexistir em sintonia? Como pensar, agir e sentir em sintonia? Essa é uma dúvida muito grande entre muitas pessoas, né? Então vamos lá. Como pensar, sentir e agir em sintonia? Nós sabemos que todo o fluxo mental nosso, dos seres humanos, em reações, né, em reações inconscientes ou conscientes, partem do seguinte princípio: um gatilho externo aciona um pensamento aciona um sentimento e um sentimento aciona uma reação. O que a gente precisa fazer para manter o pensar, o sentir e o agir alinhados? Manter-se no estado de presença, no presente. É muito simples. Soltar. Quando você solta, você se desprende do que aconteceu no passado e se desprende dos medos, da ansiedade do futuro. Se você solta, você está tranquilo, você se volta para o presente. E quando você está no presente, você sabe o que você precisa pensar, você está aqui, você está focado, então você tem a capacidade de direcionar seu pensamento para onde você quiser. E tendo o pensamento direcionado para onde eu quiser, imagine que eu vou no meio de uma multidão. E aí, ali todo mundo... tem muitas pessoas agressivas e essas pessoas estão querendo fazer coisas ruins com as outras. E eu estou ali no meio. Mas eu tenho o pensamento voltado para Deus. Para que eu tenho que fazer coisas boas, para que eu tenho que ajudar aquelas pessoas que são meus irmãos e que eu não posso reagir contra aquilo ali. Né? Como disse Jesus, se te baterem a face direita, dá também a outra face. E então, se eu estiver ali com essa consciência, eu vou passar ali vendo as pessoas como individualidades do Criador. E eu não vou olhar com ódio para nenhuma delas. Não vou olhar para pessoas pecadoras, não vou olhar para pessoas criminosas e etc. Eu vou estar olhando para pessoas que são individualidades de Deus. E aí isso vai mudar completamente meu nível de reação, meu nível de hormônios de estresse e tudo mais. Eu vou conseguir passar por ali tranquilamente, mesmo que seja agredido e etc. Você vai estar focado em algo. A questão é, você tem que manter isso de uma forma muito consistente, de forma que que algo do externo não te afete, tá? Que algo do externo não te faça desviar o caminho. E isso não é de um dia para o outro, tá? É com muita prática, é com meditação, é com estudo. O estudo ele é muito bom porque enquanto você está estudando ali é impossível você distrair daquilo que você está estudando. Então se você está lendo um livro de metafísica do Joel Goldsmith, se você está lendo um livro sobre psicologia para entender um pouco mais sobre si mesmo, do Carl Jung, seja do Carl Jung ou seja do Freud,
pode ser de qualquer livro de autoconhecimento que tiver. Você vai estar focado ali em introduzir para dentro, na reflexão e tudo mais. E isso é muito bom, porque tira o seu foco dos pensamentos negativos, tira o seu foco da ansiedade, do futuro ou do passado, ok? A gente usa mais para reflexão, para entender sobre nós. Isso é muito bom. Então, por isso que todo mundo que faz um trabalho sério incentiva a estudar muito mais do que fazer técnicas. Porque o estudo é o que vai te levar a expandir a sua consciência. É isso que vai agregar informação. E aí, agregando informação cada vez mais, vai chegar uma hora que sua consciência vai dar salto quântico. E aí vai colocar mais energia ainda, mais informação, vai dar mais salto quântico. E aí sua percepção da realidade vai aumentando. E aí, com a sua percepção da realidade aumentada, você tem a oportunidade de ganhar mais, de ter melhores relacionamentos e etc. Então, para pensar, agir e sentir ao mesmo tempo, tudo alinhado, você precisa primeiramente se voltar para o presente e estar consciente dos seus pensamentos do agora, ok? Não estar focado lá no futuro, nem estar focado no passado. Porque se você tirar o seu foco de energia dos seus pensamentos, aí eles se dissociam, eles começam a se embaraçar, é a teoria do caos. Tudo que não se coloca energia acaba se desorganizando, né? Entropia psíquica. Então você coloca energia para que você pense da forma correta, e aí os seus pensamentos, né? Você começa a ressignificar, e aí os seus sentimentos começam a se alinhar aos seus pensamentos, e as ações também, por pura consequência, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aula 2 da jornada no metafísico. Para quem gostou, não esquece de deixar o like aqui para eu poder medir as pessoas que gostaram. Deixe seu comentário aqui com a sua dúvida, como eu já falei, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa da comunidade, tá? Deem feedbacks se vocês estão gostando desse formato das aulas, ok? Agradeço muito a participação de todos. Um grande abraço e até mais.